Falsas promessas de trabalho que dão força ao crime. Homens param no trabalho escravo. As mulheres terminam prostituídas e as crianças sofrem exploração sexual infantil. Se no passado havia navios negreiros, os tempos modernos revelam outro drama. O tráfico de pessoas é caracterizado pelo recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça, uso da força ou outras formas de coerção. Para quê? Tudo isso para se obter vantagem financeira. Ou seja, o tráfico de pessoas é a forma moderna, é a escravidão moderna, que coisifica uma pessoa. Ela transforma uma pessoa numa coisa, né? O tráfico de pessoas tem sido chamada de escravidão moderna. Dados históricos indicam que o tráfico humano começou no ano de 1444, quando portugueses compravam africanos para ser escravizados. 580 anos depois, ainda existem motivos para que o tráfico aconteça. Vulnerabilidade econômica, social, moral, ética, educacional, psicológica e várias outras. E aí entra uma coisa que é muito interessante, né? Todo ser humano, ele desperta pela manhã, ele tem um sonho de uma vida melhor, né? Então, a armadilha principal é essa: a pessoa está em busca de uma vida melhor e aí acaba caindo em propostas milagrosas, né? Pirâmides financeiras, vantagens imediatas e, inclusive, no tráfico de pessoas. A Polícia Federal de Goiás deflagrou a operação para combater o tráfico de pessoas, exploração sexual e condição parecida com a de escravidão. O dono de um cabaré foi preso e o estabelecimento foi fechado. Segundo a investigação, mulheres endividadas eram aliciadas a trabalhar na casa de shows até a quitação dessas dívidas, coisa que não acontecia. Desde setembro deste ano, a operação continua em Goiás. Um escândalo que envolveu exploração sexual infantil e tráfico humano explodiu no estado de Goiás em 2007. Pessoas de cargos importantes da prefeitura de Niquelândia, a 300 quilômetros de Goiânia, teriam abusado de duas garotas de 13 e 14 anos. O prefeito da época também foi citado nas investigações. 24 pessoas envolvidas, inclusive o prefeito da cidade estava envolvido. Vários empresários políticos envolvidos. E o que aconteceu? Nós atuamos, mediante a provocação do Ministério Público, houve uma ação penal, 20 pessoas foram condenadas e o prefeito, por deter esse benefício esdrúxulo que existe apenas no Brasil, e é realmente uma vergonha para nós, do foro privilegiado, o prefeito sequer foi denunciado e processado. Segundo o juiz, havia forte indício que o chefe do executivo, na época, estaria envolvido no escândalo, mas nada ficou provado e ele nunca chegou a ser preso. Inclusive, utilizou a casa de um dos assessores dele para explorar as menores e o próprio assessor foi condenado por ter cedido a casa. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de pessoas movimenta pelo menos
32 bilhões de dólares por ano, equivalente a mais de 170 bilhões de reais. Para se ter uma noção, esse valor é mais do que todo o estado de Goiás movimentou durante 6 meses de 2023. Uma das versões do tráfico humano que mais teve dinheiro aplicado foi o de órgãos. Vocês estão vendo isso? Essa mulher está viva. A série Coração Marcado se passa na Colômbia, mas explica bem um problema vivido em todo o mundo. Simon quer se vingar de uma organização criminosa que sequestrou e arrancou o coração da esposa dele para o comércio ilegal de órgãos. Sem saber, o personagem se envolve com a mulher que recebeu o coração da esposa. O tráfico de órgãos é como se fosse um dos braços do tráfico humano. Para que um aconteça, o outro precisa existir primeiro. Também há outras formas de exploração, como, por exemplo, remoção de órgãos, né? Então, nós tivemos vários casos, inclusive no Brasil, crianças do sexo masculino e homens sendo vítimas de tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos. O juiz entende que a pena para o tráfico de pessoas é branda, principalmente se comparada a outros crimes. Nós temos um problema sério de impunidade, porque o tráfico de pessoas no Brasil, seja para que fim for, ele tem uma pena de 4 a 8 anos de prisão. Então, no sistema de cumprimento de pena brasileiro, a pessoa que é condenada nesse tipo de crime, ela sequer vai parar na prisão, ela fica cumprindo pena em regime semiaberto. Para quem não entende, fica parecendo que traficar $1 de cocaína é mais grave do que traficar uma pessoa. Vocês estão vendo isso? Essa mulher está viva.